Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre potencial elétrico. Então, o que corresponde, o que podemos falar sobre energia potencial elétrica? Então, observamos na figura exatamente uma carga geradora. Sabemos que essa carga geradora ela vai criar ao seu redor o que nós conhecemos como sendo um campo elétrico. Ao ser colocado a uma certa distância dessa carga geradora, uma carga de prova Q1, observamos que essa carga de prova Q, ela simplesmente pode se deslocar exatamente dessa região. Então podemos afirmar que para que essa carga simplesmente se desloque, para que essa carga simplesmente sofra um movimento, é necessário que essa carga ela tenha adquirido uma certa quantidade de energia, de forma que essa energia adquirida por ela possa se transformar exatamente em uma energia cinética, pois sabemos que energia se transforma em energia. Então podemos afirmar que exatamente essa transformação de energia que vai fazer com que essa carga simplesmente ganhe movimento, passe a ter movimento, passe a ter energia cinética, essa energia que ela adquiriu ao ser colocada exatamente nessa região de campo é o que nós chamamos de energia potencial elétrica. Então, resumindo, podemos dizer que a energia potencial elétrica é a energia que toda carga de teste adquire quando ela é colocada em uma região onde existe um campo elétrico. Então, podemos afirmar que essa energia potencial elétrica é a energia adquirida por essa carga de teste ao ser colocada nessa região de campo a uma certa distância de uma carga geradora. Muito bem, carga geradora que foi a carga que gerou o nosso campo. Em função dessa ideia, podemos dizer que a energia potencial elétrica ela é igual ao produto da constante eletrostática vezes a carga geradora vezes o valor da carga de teste dividido pela distância entre a carga geradora e o ponto onde foi colocado exatamente essa carga de teste. Então podemos afirmar que esta é sim a equação com a qual podemos determinar o que chamamos da energia potencial elétrica. Sim, a energia potencial elétrica adquirida por uma carga de teste quando a mesma é colocada onde? Em uma região do campo elétrico. Então, a energia potencial elétrica no sistema internacional ela é dada em joules. Então, joule é a unidade de energia potencial elétrica. Então podemos afirmar que, se falamos de energia potencial elétrica, então em cima dessa ideia podemos caracterizar o que corresponde ao potencial elétrico. Então o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico nós podemos afirmar que é a região do campo onde uma certa carga de teste ao ser colocada nessa região, ela vai adquirir uma energia potencial elétrica. Então como falamos de potencial elétrico, nós vamos dizer o quê? Que qualquer região do campo elétrico onde uma carga de teste é colocada e ela adquire sim uma energia potencial elétrica, essa região, esse local dentro do campo, nós afirmamos que corresponde a o que chamamos de potencial elétrico. E dessa forma, dizemos que o potencial elétrico é a razão da energia potencial elétrica adquirida pela carga em função do valor da carga de teste. Então essa equação, amigos, ela é muito importante, pois essa equação ela vai estabelecer, ela vai determinar qual o potencial elétrico em cada ponto do nosso campo elétrico. Ou seja, é uma equação que vai definir o potencial em cada ponto exatamente da onde de um campo elétrico criado por uma carga geradora. E em cima dessa ideia, podemos dizer que o potencial elétrico ele tem como unidade o Joule por Coulomb. Joule por Coulomb é a mesma coisa que volt, ou seja, 1 volt corresponde a 1 Joule de energia adquirido por uma carga de 1 Coulomb, ok? Então, em cima dessa ideia, nós podemos dizer o quê? Considere uma partícula eletrizada aqui, gerando um campo elétrico. Então, tem uma carga que gerou um campo elétrico. Então, nós podemos, através dessa equação, obviamente, verificar, certo? Outra equação para calcular exatamente o que? O potencial elétrico em função da distância do ponto até a carga geradora. Pois, sabemos que a energia potencial elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora vezes a carga de teste pela distância. Se eu sei que o potencial elétrico é a razão da energia potencial
potencial pela carga, juntando essas duas equações, eu passo a ter exatamente essa equação que diz, olha que beleza, que o potencial também pode ser calculado como sendo constante eletrostática vezes a carga geradora em função da distância. Então, eu quero, através dessa equação, deixar claro para vocês que eu posso estabelecer qual o potencial elétrico em um determinado ponto a uma certa distância de quem? Da carga geradora. Isso é importante a gente verificar muito, porque nós podemos dizer o que? O potencial elétrico associado a um ponto depende apenas, olha só, da carga que gerou o campo. Então, quando eu quero saber o potencial elétrico em uma certa região do campo, eu vou verificar que esse potencial ele só depende única e exclusivamente de quem, amigos? Da carga que gerou o campo e obviamente também da distância. Então eu vou dizer, olha só, que a relação do potencial com a distância é uma relação que inversamente proporcional. Muito bem, quanto mais próximo o ponto estiver da carga geradora, maior será o potencial, é óbvio. Quanto maior for a distância, eu vou dizer o quê? Que menor será o potencial. Então, se a distância for uma distância pequena, ou seja, se a distância entre o ponto e a carga for pequena, o potencial será grande. Porém, se a distância entre a carga e o ponto for grande, o potencial será pequeno. E observe você mais uma coisa, olha só, potencial elétrico é sim uma grandeza escalar. Então, sendo uma grandeza escalar, eu posso definir que o potencial ele pode admitir valores positivos como valores negativos. Isso vai depender de quem? Do sinal da carga geradora. Então, se a carga geradora é uma carga positiva, eu vou observar que essa carga só vai criar pontos com potenciais elétricos positivos. E quanto mais próximo dela, maior será o potencial. Muito bem. Porém, cargas elétricas geradoras negativas vão criar pontos com potenciais negativos. E quanto, olha só, mais próximo da carga, eu vou verificar o quê? Que em termos de valores numéricos, olha só, maior será o potencial. Então você vai verificar aqui que eu tenho um gráfico onde esses gráficos eles simplesmente atribuem os valores dos potenciais elétricos para cargas geradoras positivas e negativas, verificando que as cargas geradoras sim geram potenciais positivos e as cargas negativas geram potenciais o quê? Negativos. Isso é muito importante para que a gente saiba sempre que o potencial elétrico ele vai depender sim da carga geradora e não da carga de teste, ok? Então, propriedade do potencial elétrico. Uma linha de força é orientada sempre no sentido dos potenciais menores. As cargas positivas abandonadas em repouso no campo elétrico, sujeito unicamente à ação das forças elétricas, tendem espontaneamente para os potenciais menores. Então, o que é que podemos ver? Verificamos aqui nessa figura exatamente essa linha de força, ou seja, o que é a linha de força? São as linhas que representam exatamente a existência do campo elétrico. Verificamos que essa carga, olha bem, essa carga positiva, essa carga de teste positiva, ela tende a se movimentar espontaneamente para pontos de potenciais menores, ou seja, observe que o potencial elétrico na região A é maior do que o potencial elétrico na região B. Então eu posso dizer o que? VA maior que VB. Então, ó, a orientação da linha de força é essa. Então eu posso verificar que o potencial elétrico diminui exatamente no sentido da orientação da linha de força. E se eu largo uma carga de teste positiva, a tendência espontânea dela é se movimentar de pontos de maior potencial para pontos de menor potencial. Porém, as cargas negativas abandonadas em repouso no campo elétrico, elas ficam sujeitas exatamente, unicamente às forças elétricas e dessa forma deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Então, se eu abandono uma carga de prova, uma carga de teste negativa em uma região do campo, a tendência dela é que haja um movimento espontâneo de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial. Então, resumindo, nós vamos verificar o que? As cargas de teste positivas se movimentam de pontos de maior potencial elétrico para pontos de menor potencial elétrico, enquanto as cargas negativas se movimentam espontaneamente de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial elétrico. Isso é muito importante para que a gente possa entender exatamente
o balanço energético das cargas elétricas quando elas se movimentam de um ponto para o outro, transferindo ou, na verdade, transformando o que nós chamamos da energia potencial elétrica em energia cinética, ok? Então vamos verificar agora uma condição interessante. Eu tenho aqui uma região do campo, onde nessa região do campo nós temos exatamente 1, 2, 3, 4 cargas geradoras de campo. Então eu tenho 4 cargas geradoras de campo, onde essas cargas se encontram a uma distância de um ponto P. Então, se eu quero saber qual é o potencial elétrico nesse ponto P, nós vamos verificar que o potencial elétrico nesse ponto P, ele vai ser exatamente a soma dos potenciais elétricos de todas essas cargas geradoras. Então, eu posso dizer que o potencial elétrico no ponto P será a soma do potencial elétrico gerado pela carga Q1, mais o potencial elétrico gerado pela carga Q2, mais o potencial elétrico gerado pela carga Q3 e o potencial elétrico gerado pela carga Q4. De certa forma, o potencial elétrico é a soma escalar, dos potenciais elétricos gerados por cada uma das nossas cargas geradoras de campo. Perfeito? Então, nós vamos agora entender a ideia do que vem a ser as chamadas superfícies equipotenciais. Ou seja, o que é uma superfície equipotencial? É o lugar geométrico de um campo elétrico onde todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. Então, na verdade, falar de superfície ou falar de linhas equipotenciais é falar exatamente de locais, é falar de pontos, é falar de região, onde nessa região todos os pontos que estão nessa região vão ter o mesmo potencial elétrico. Então, aqui eu tenho o que nós podemos ver exatamente uma carga geradora. Olha bem, uma carga geradora pontual, onde eu verifico que essa carga geradora pontual, ela cria exatamente essas linhas aqui, essas linhas radiais, onde essas linhas radiais são as chamadas linhas de força ou linhas de campo. Eu posso dizer que essas linhas concêntricas, olha bem a carga, é o que nós chamamos das superfícies equipotenciais. Então eu posso verificar que todas essas linhas circulares, olha bem, elas são as nossas superfícies equipotenciais. Então eu posso dizer que nessa superfície equipotencial, olha, a mais externa, vamos verificar que todos os pontos que estão nessa superfície possuem exatamente o que? Um mesmo potencial elétrico, e o mesmo potencial elétrico positivo, enquanto essa linha circular mais interna, todos os pontos que pertencem a essa linha têm exatamente o que? O mesmo potencial. E verificando uma coisa, vamos verificar nossa teoria, eu verifico que exatamente essa linha que eu tenho mais externa é uma linha que tem um potencial elétrico que, gente, menor, enquanto essa linha mais interna tem um potencial elétrico que maior. Aqui eu tenho nessa outra figura exatamente duas barras eletrizadas, onde essas duas barras eletrizadas elas estão criando exatamente o que nós chamamos de um campo elétrico uniforme. Muito bem, sei que você lembra dessa condição. Se esse campo é um campo elétrico uniforme, eu posso dizer que as nossas linhas de força elas estão todas equidistantes, muito bem, uma da outra, mostrando assim a existência do nosso céu, mostrando a existência do nosso campo elétrico uniforme. Eu vou verificar que essas linhas perpendiculares, as linhas de força, são as nossas superfícies equipotenciais. Então aqui eu tenho uma superfície equipotencial, eu tenho aqui outra superfície equipotencial, outra superfície equipotencial e outra equipotencial. Nessa equipotencial eu posso dizer que este ponto, ou qualquer ponto dessa equipotencial vão ter o mesmo potencial elétrico. Muito bem, a mesma coisa para essa equipotencial. Todos os pontos que estão nessa equipotencial vão ter o mesmo potencial elétrico. Isso é de fundamental importância para que a gente possa entender exatamente a configuração e o movimento de cargas elétricas dentro de uma região de campo elétrico uniforme, ok? Então vamos verificar aqui agora o que nós chamamos do trabalho da força elétrica. Olha que interessante. Sabemos que qual é o conceito físico de trabalho? Muito bem, o conceito físico de trabalho é exatamente o que? O trabalho é quando uma força, ao agir em um corpo, ela tende exatamente a promover o que nós chamamos de uma transformação de energia. Então, eu vou verificar que se eu tenho uma
carga. E essa carga, ao se deslocar dentro do campo e essa força realiza um trabalho, então eu posso dizer que a isso está associado o que nós chamamos de quê? De uma transformação de energia. Então o trabalho da força elétrica para levar uma partícula eletrizada com carga que, desde o ponto A até o ponto B de um campo elétrico, é dado pela diferença da energia potencial entre esses pontos, independente da trajetória. Então, eu posso dizer, na verdade, que o trabalho que eu tenho para deslocar exatamente uma carga de teste do ponto A para o ponto B, ela vai ser igual ao produto da carga vezes a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Isso é muito importante a gente verificar uma coisa, olha só, que o trabalho da força elétrica ele não depende da trajetória, não. Ele depende única e exclusivamente de quê? Da diferença de potencial entre os pontos e do valor de quem? Da carga de teste ou carga de prova que está se deslocando. Então a força elétrica, olha só, olha o que eu acabei de falar, ela é uma força conservativa. Logo, o trabalho não depende da trajetória. O trabalho entre dois pontos de uma mesma superfície potencial é nulo. Ou seja, se eu desloco, certo, exatamente a carga ao longo de uma mesma equipotencial, ao mesmo de uma longa equipotencial, eu quero dizer o quê? Que eu tenho dois pontos de mesmo potencial. Se eu tenho dois pontos de mesmo potencial, então os potenciais são iguais, obviamente o trabalho vai ser igual a quanto? A zero. O trabalho será um trabalho nulo. Então, eu só tenho trabalho da força elétrica se a carga de teste for deslocada de um ponto de potencial para outro ponto de potencial, onde muito bem esses potenciais são potenciais diferentes, ok? Se os potenciais forem iguais, então não vai existir o que, amigo? Trabalho da força elétrica. Muito bem, muito bem. Então, o trabalho em um campo elétrico uniforme, ele pode ser dado pela equação. Se eu tenho aqui, olha bem, vamos ver, eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, eu tenho um céu. Eu posso dizer que no ponto A aqui eu tenho um potencial elétrico em A. No ponto B eu tenho aqui um potencial elétrico em B. Eu posso dizer o quê? Que o ponto A e o ponto B estão a certa distância. Daí eu posso dizer que a diferença de potencial entre A e B é igual ao módulo do campo elétrico vezes quem? Vezes a distância. Então, VA menos VB é igual a quem? A E vezes D. Então, essa é uma das equações na qual eu posso definir a diferença de potencial para dois pontos de um campo elétrico uniforme. Muito bem. Então, aqui agora nós vamos começar, olha só, uma aplicação interessante, uma aplicação onde ela traz toda essa teoria para que a gente possa desenvolver e entender melhor as condições referentes a potencial elétrico. Então, o posítron, muito bem, o posítron, o que é o posítron? Uma antipartícula do elétron, possui massa igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg e uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É interessante falar que o posítron, ele tem basicamente a mesma massa do elétron, porém uma carga positiva e não uma carga negativa como é o que do elétron. Suponha que o posítron esteja se movendo nas vizinhanças de uma partícula alfa, que possui carga de 2 vezes o elétron e uma massa de 6,64 vezes 10 a menos 27 kg. A partícula possui massa de cerca de 7.000 vezes maior do que a do posítron. Então, a partícula alfa possui uma massa 7.000 vezes maior do que a do posítron, de modo que vamos considerar a partícula alfa em repouso. Então, eu vou considerar nessa questão que a partícula alfa é uma partícula que está em repouso, certo? E em algum sistema de referência inercial. Quando o posítron está a uma distância de 1 vezes 10 a menos 10 metros da partícula alfa, ela se afasta dessa partícula com a velocidade de 3 vezes 10 a sexta metros por segundo. Qual é a velocidade do posítron quando ele está a uma distância de 2 vezes 10 a menos 10 metros da partícula alfa? E qual é a velocidade do posítron quando eles estão a uma distância muito grande da partícula alfa? Muito bem. Então vamos entender, olha bem, vamos entender essa questão dessa maneira. Eu tenho duas partículas, uma que está em movimento e outra que está em repouso. Então, como é que está em repouso é a partícula alfa? Vamos considerar que a partícula alfa é a minha partícula geradora de campo e que o posítron é a minha partícula de teste, a minha partícula, certo, que vai estar se movimentando. É aquela
carga teste é aquela carga de prova. Então eu tenho duas cargas, uma carga em repouso e uma carga em movimento. A que está em repouso nós vamos considerar como sendo a carga geradora e a que está em movimento como sendo a carga de teste. Então eu quero nessa situação, uma situação muito bonita, determinar qual é a velocidade do positron, certo? E quero determinar também qual é a velocidade do positron quando ele está a uma distância muito grande da partícula alfa. Então nós vamos verificar uma situação interessante. Primeiro, que o nosso sistema é um sistema conservativo. Se ele é conservativo, pois as únicas forças que agem aí eu estou considerando como sendo a força elétrica, eu posso dizer que a energia mecânica permanece constante. Então eu vou dizer que a energia mecânica do meu sistema inicialmente é igual à energia mecânica do meu sistema no momento final. Então o que é energia mecânica do meu sistema? É a soma, olha bem, é a soma de todas as energias cinéticas mais potencial. Então eu posso dizer que inicialmente, certo? Eu tenho uma energia cinética, sim, eu tenho uma energia potencial. Então eu vou ter a energia cinética do meu sistema mais a energia potencial do meu sistema. E o momento final, a energia mecânica final, é a soma da energia cinética final mais a energia potencial final. Então eu posso chegar para você e dizer que, olha só, eu posso dizer que a energia cinética final do meu sistema vai ser igual a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Ou seja, eu simplesmente peguei a minha energia potencial final e passei para outro termo, obtendo assim a equação para cálculo da minha energia cinética final. Sim, claro, porque o que eu estou querendo saber, amigo, é a velocidade final do elétron. Então nós vamos verificar algo interessante, que no momento inicial, certo? O meu positron, ele tem o quê? Ele tem energia cinética, porque o meu positron está em movimento, porém a partícula alfa está em repouso. Como é que eu calculo a energia cinética? 1 meio de mv ao quadrado. Então eu tenho aqui 1 meio, 9,11 vezes 10 a menos 31, que é a massa exatamente do positron, vezes a sua velocidade inicial, que é 3 vezes 10 a sexta. Isso me dá uma energia cinética inicial do positron de 4,1 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Mas eu vejo que o positron, certo? Ele tem, obviamente, uma energia potencial elétrica. Vamos verificar. A energia potencial elétrica é 1 sobre 4 πe0 da carga da partícula alfa vezes a carga do positron dividido por quem? Pela distância em que o positron nesse exato momento se encontra de quem? Da partícula alfa. E essa distância inicialmente foi dada no texto como sendo uma distância de 1 vezes 10 a menos 10. Então eu posso dizer que tudo isso aqui vai ser, olha só, 1 sobre 4 πe0, como eu estou trabalhando no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes as cargas dividido pela distância 1 vezes 10 a menos 10. Então eu sei que a energia potencial elétrica do meu sistema inicial é 4,61 vezes 10 a menos 18. Muito bem. Então olha só você, cara. Eu tenho nesse exato momento a minha energia cinética inicial e tenho a minha energia potencial elétrica inicial. Verifique uma coisa. Alguém pode estar perguntando, vem cá, por que ao calcular a energia cinética inicial, você só calculou a energia cinética inicial do positron? Claro, amigo. Observe e lembre-se o quê? Que a partícula alfa ela se encontra em repouso. Se ela está em repouso, então vamos lembrar a energia cinética inicial da partícula alfa, quanto vale? 0. Muito bem. Sei que você ficou atento e percebeu que eu não tenho energia cinética inicial para a partícula alfa, pois o próprio texto afirma que ela se encontra em repouso. Então agora eu posso verificar nesse momento que o que eu quero é a energia cinética final do positron, ou seja, eu quero a velocidade dele, certo? Então, se eu quero a velocidade dele, eu vou verificar o quê? Primeiro, quem vai ser a minha energia mecânica final? Eu posso verificar que no final eu tenho exatamente, olha só você, isso aqui é importante verificar, eu tenho uma energia potencial elétrica, certo? Final, que é dada por 1 sobre 4 πe0, produto das cargas vezes essa distância R. Opa, vamos verificar uma coisa, quem vai ser essa distância R? Vamos verificar que essa distância R que ele quer agora é para uma distância de 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então eu vou verificar que esse novo valor de RB vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E dessa forma eu vou ter exatamente a energia
uma energia potencial elétrica de 2,30 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Olha só, vamos ser espertos, eu estou vendo que eu quero energia agora, potencial para uma distância que é o dobro da distância inicial, então vai ser metade desse valor. Metade de 461 vai ser quanto? 2,30 vezes 10 a menos 18. Muito bem, gostei. Então agora ficou muito fácil você determinar o que você quer. O que é que você quer? A velocidade final do positron após ele se deslocar dessa distância, do ponto de 1 vezes 10 a menos 10 para o ponto de quanto? 2 vezes 10 a menos 10. Então eu vou verificar que, trabalhando com a nossa equação, eu vou substituir os valores e chega exatamente a um valor onde a energia cinética final será 641 vezes 10 elevado a menos 18. Como eu sei que energia cinética é 1 meio de mvb ao quadrado, substituindo os valores na equação, eu vou ter uma velocidade final para o elétron, passando por esse ponto, uma velocidade de 3,8 vezes 10 elevado a 6. Então, essa é a velocidade final do positron, do elétron, não, desculpe, do positron, certo? Quando ele passa por esse ponto. 3,8 vezes 10 elevado a 6 está o quê? Metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade que nós temos. Muito bem, muito bem. Mas aí, eu ainda peço uma coisa. Quando o positron estiver muito afastado da partícula alfa, de modo que RC tenda ao infinito, a energia potencial final tenderá a quanto? A zero. Muito bem. Esse item interessante só para mostrar para vocês uma coisa. Se o ponto agora, se a partícula estiver a uma distância muito grande da carga geradora, eu vou verificar que eu não tenho energia potencial elétrica. Vou dizer que a energia potencial elétrica é igual a zero. Então, nesse caso, eu vou simplesmente dizer o quê? Que, no caso, certo? A energia cinética será energia cinética inicial, mas a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial final. Porém, eu sei que essa energia potencial final é igual a quanto? A zero. Então, eu vou verificar que a minha energia cinética final será 871 vezes 10 elevado a menos 18. Ok, substituindo, porque eu sei que a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, eu chego à velocidade do positron exatamente para esse ponto muito distante da carga alfa de 4,4 vezes 10 a 6 está o que? Metros por segundo. Isso é muito importante. Então, o que foi que nós verificamos? Nós verificamos exatamente como podemos calcular a velocidade dessa partícula para uma certa distância da partícula geradora e para uma distância muito grande da partícula geradora. Ok? Então, vamos ver mais uma aplicação. Um próton de carga 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb percorre uma distância de 0,5 metros ao longo de uma linha reta de um ponto até um ponto B no interior de um acelerador linear. O campo elétrico é uniforme ao longo dessa linha e possui módulo de 1,5 vezes 10 a sétima volt por metro ou newton por coulomb, no sentido de A para B. Determine a força sobre o próton, o trabalho realizado sobre ele pelo campo elétrico e a diferença de potencial. Muito bem. Então nós estamos aqui, amigos, certo, verificando uma situação onde eu posso entender, que trata-se de quê? De um campo elétrico uniforme. Se trata-se de um campo elétrico uniforme, então eu posso dizer o quê? Se eu quero calcular a força vai ser o produto da carga vezes E. Ele, como me deu a carga, é a carga como nós verificamos aqui, a carga de um próton, 1,6, então, vezes o campo que é 1,7. Logo eu vou dizer que essa força que age nessa partícula dentro do campo é de 2,4. Se eu quero calcular agora o trabalho, eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a força vezes distância, já que essa é a equação fundamental de trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento. Então eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 12 e o deslocamento ele é dado na questão, deslocamento de 0,5. Se é um deslocamento de 0,5, eu vou ter então um trabalho de 1,12 vezes 10 elevado a menos 12 joules. Ele também pede, olha só que coisa boa, ele também pede a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então eu vou ter diferença de potencial entre dois pontos, é o trabalho pela carga. O trabalho eu tenho 1,12 vezes a menos 12. A carga eu também tenho, a carga de um próton. Ao dividir eu vou encontrar 7,5 vezes 10 a 6 volts ou 7,5 megavolts. É a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B.
Perfeito, amigos? Então, olhe bem, uma questão onde nós estamos aplicando exatamente os conceitos para quê? Para um campo elétrico uniforme. Então, vamos agora para uma terceira aplicação muito importante, uma terceira aplicação. Olha o que diz essa terceira aplicação. Um dipolo elétrico é constituído por duas cargas, uma carga Q1, muito bem, de 12 nanocoulombs e uma carga Q2 de menos 12 nanocoulombs. Então eu tenho aqui o que eu chamo de um dipolo. Dipolo, duas cargas, olha só, de mesmo valor, porém de sinais contrários. Se na distância entre elas de 10 centímetros, calcule o potencial no ponto A. Muito bem, cara. Eu quero potencial nesse ponto A, então eu vou verificar que o potencial nesse ponto A é um potencial gerado tanto pela carga Q1 como pela carga Q2. E lembrando, sim, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então nós vamos dizer o quê? Primeiro, quem é o potencial em A? É 1 sobre 4 π0, certo? Dividido... Então, quem é o potencial em A? O potencial em A é, na verdade, a soma dos potenciais devido à carga 1 devido à carga 2. Então, eu posso dizer o quê? Que o potencial vai ser 1 sobre 4 π0 da carga 1 pela distância, mais 1 sobre 4 π0 da carga 2 pela distância. Então, quando eu substituo esses valores aqui, eu vou encontrar exatamente um valor que... Primeiro, 1 sobre 4 π0 dá a constante 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 12 vezes 10 a menos 9. A distância, 0,06. Então, vamos ver aqui, ó, distância da carga 1, 0,6. Ou seja, 6 centímetros é exatamente 0,06. Então, você vai observar, ó. E aí, esse valor que eu tenho aqui é o valor do potencial elétrico criado pela carga Q1. Porém, a carga Q2, vamos voltar, a carga Q2 é uma carga negativa, que está a distância de 4 centímetros do ponto A, ou seja, 0,04 metros. Então, eu posso dizer que eu vou ter 9 vezes 10 a nona, valor da carga. Opa, olha, atenção, 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 verificar que aqui eu tenho que trabalhar com o sinal da carga, pois... Cargas geradoras positivas criam potenciais positivos, cargas geradoras negativas criam potenciais negativos. Então, ó, a carga Q2, amigo, ela vai gerar um potencial elétrico negativo. Dessa forma, eu vou ter que o potencial elétrico gerado no ponto A, devido à presença da carga 1 e devido à presença da carga 2, vai ser um potencial elétrico de menos 900 volts. Então, olha, o que é que eu estou fazendo? Calculando o potencial elétrico em um ponto devido à presença de duas cargas geradoras, uma positiva e outra o que? Negativa. Então, muito obrigado. Esta é mais uma aula do Banca Virtual para vocês, ok?